Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É com alegria que nos reunimos aqui para nossas palestras de domingo, nosso tratamento espiritual, não é? E hoje comemoramos o Dia das Mães, né? Então, parabenizamos a todas as mães, a todas nós, né? Que educamos, que inspiramos, que acalentamos, né? Então, que Maria, nossa mãe maior, né, possa abençoar a todos nós, a todas nós e a todas as mães do mundo. E vamos dar início lendo essa mensagem que vocês receberam, né? É uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, por Meimei. Mensagem do homem triste. Passastes por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio, porque vagueio na rua. Talvez por isso estugaste o passo e, embora te quisesse chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. É possível que tenhas suposto que desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje, bati em vão de oficina a oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente o meu pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. E outros, desconhecendo que vendi minha roupa melhor para aliviar a esposa doente, despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo sem profissão. Não sei se notaste quando o guarda me arrancou a contemplação da vitrina, a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com a fome quando retorno a casa. Ignoro se observar-te as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse, encostado ao poste. Afastaram-se todas, com manifesto desprezo. Contudo, não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. A ti, porém, que me fitaste sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendas. No entanto, acima de tudo, em nome do Cristo, que dizemos amar, peço, me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que te aproximes de mim, sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. Meimei. E vamos orar. E hoje vamos rogar a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo primeiramente a oportunidade de aqui estarmos e pedir por todas as mães, por aquelas que choram no abandono dos abrigos, dos asilos, as que choram nas portas dos presídios, as que choram nos leitos dos hospitais, as que choram pelos filhos perdidos no mundo das drogas, e por aquelas que também
choram nos túmulos, e ainda por outras que ainda na ignorância não permitem que seus filhos tenham a oportunidade de existir através do aborto. Então, que Maria, nossa Mãe Maior, possa abençoar, cobrir com seu manto de amor todas as mães do mundo, dando a elas o alento, o consolo, o fortalecimento da fé e a esperança de que dias melhores virão. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Convidamos então o Maxilânio, que vem de Brasília com todo carinho, para nos falar sobre Allan Kardec, o mensageiro da verdade. Que possamos internalizar tudo aquilo que aqui ele vai nos falar, suas palestras são maravilhosas, para que nós possamos sair daqui mais esclarecidos do que aqui chegamos. Seja bem-vindo, querido, e uma boa palestra. Boa noite a todas e a todos. Que a bênção do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Allan Kardec, conhecido por esse codinome, é um benfeitor que a humanidade teve a bênção de receber para nos trazer o conhecimento da verdade. Ele era nada mais nada menos do que aquele espírito encarnado que se incumbiu de trazer o Paracleto, o espírito de verdade que o mundo ainda não conhecia. Mas como falar de um ser tão grandioso como esse? Quem é esse Allan Kardec? Como identificar a sua procedência, as suas características pessoais, como identificar as suas particularidades? Ainda mais Allan Kardec, que era muito discreto na sua própria exibição pessoal, guardava a si mesmo para que a doutrina crescesse e ele apagasse. Tanto é que se utilizou de um pseudônimo para que o nome original, o Hippolyte, conhecido exacerbadamente na França, não fosse colocado em evidência. Apagou-se para que a doutrina crescesse. E a gente vai encontrar traços bibliográficos de Allan Kardec, feito com muito esmero por alguns autores, em que nós vamos ter informações parciais de quem é esse benfeitor. Henri Sauce, na época ainda de Allan Kardec, escreveu uma biografia que permite um pouco de conhecimento, mas ainda não é suficiente. O filho do presidente da FEB de 1940, Zeus Van Tuyl, ele escreveu também bastante informações que ele foi buscar na própria França, nas suas pesquisas incansáveis, no livro que ele chamou de Allan Kardec, o Educador e o Codificador. E depois, Mário Frigelli, também um autor bastante dedicado às pesquisas, também falou Allan Kardec através de um livro, Uma Dádiva de Deus à Humanidade. Mas, se nós observarmos esses três livros, são informações que nós temos do conhecimento, vamos dizer assim, público de Allan Kardec. Mas foi um outro livro que foi produzido 21 anos depois que Allan Kardec desencarnou, pela permissão da sua esposa, e esse livro era, na verdade, os rascunhos, as notas pessoais de Allan Kardec, os seus ensaios que ele fazia antes de levar ao público. Testava Allan Kardec tudo que ele ia publicar. Mas dentre essas anotações, neste livro chamado Obras Póstumas, existem anotações pessoais de Allan Kardec que ele fazia de si para si, como registro, que jamais viriam a lume
se não tivesse ele desencarnado antes de sua esposa Amélie Boudet. Através dela foi que foi permitido que essas notas pessoais viessem ser publicadas 21 anos depois de sua passagem para o mundo espiritual. E é nela que nós vamos colher muitas informações particulares que não são comuns de se encontrar. Mas também temos os benfeitores espirituais que, pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, escreveram algumas passagens espirituais em que Allan Kardec está envolvido. Então, diante disso, nós temos elementos bastante significativos para ter uma noção de quem é esse mensageiro da verdade, de quem é aquele que Jesus escolheu para poder trazer o Paracleto na Terra. Antes dele ser conhecido como Allan Kardec, 15 anos antes, ele era conhecido como um escritor francês, um professor, entre outras atividades que ele exercia, de uma formação impressionante, poliglota, falava várias línguas e formado por um dos maiores educadores que o mundo já conheceu, que era Pestalozzi. E esse Pestalozzi foi para Allan Kardec um rumo muito importante na sua trajetória que ele estava iniciando. Entrou como criança no Instituto de Yverdon, que era o lugar da Suíça onde o Instituto estava, e ali se formou e se tornou professor ainda criança dos demais alunos, porque se destacava absurdamente em relação aos demais e era então como se fosse o braço direito do Pestalozzi. E ele veio ao mundo ainda naquela fase posterior à libertação da França, né? Aquela movimentação que nós tivemos, bastante grave, e ele nasceu na Terra em 1804. No dia 3 de outubro de 1804, e lhe foi dado o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era assim que ele era conhecido. E nós, obviamente, não estamos aqui interessados em historiar a vida pública dele, que qualquer um de nós pode fazer, travando contato com os livros a que nos referimos. E ele vai desencarnar em atividade plena, trabalhando, carregando livros na sua casa, tem uma desencarnação precoce em relação ao planejado, no dia 31 de março de 1869. Era tão cuidadoso que a Revista Espírita de abril já estava pronta, já estava indo a prelo, e ainda que ele tivesse desencarnado, a Revista Espírita de abril, conduzida por ele, foi publicada. As demais revistas espíritas que vieram não vão ter o mesmo cunho de cuidado, de zelo e de profundidade que o mestre de Lyon oferecia. Mas nós não queremos falar desse contato dele com o mundo francês. Nós queremos falar desse contato dele com o mundo espiritual. E é aí que nós vamos buscar essa obra que nos referimos, que se chama Obras Póstumas. E lá na segunda parte, ele reserva, foi colocado a parte em que era pessoal de Allan Kardec, que jamais ele deixaria publicar se encarnado estivesse. Porque discreto, cuidadoso e jamais colocando-se em evidência, ele não permitiria isso. Mas graças a sua esposa, nós tivemos a oportunidade disso acontecer. Lá está com o nome na segunda parte como Extratos in extenso, foi o dado que eles colocaram. E tem diversos assuntos, muitos. É interessante que os espíritas possam buscar o livro e compreender como era importante o bastidor da constituição da obra espírita que Allan Kardec produziu. Eram muitos movimentos que nós não temos contato quando nós travamos o contato com a obra que está pública hoje, o Pentateuco, com as demais obras que Allan Kardec nos concedeu. Mas quando nós olhamos lá no detalhe, nós vamos encontrar, por exemplo, ele falando dele mesmo. Quem foi meu guia espiritual?
Como ele descobriu quem era o guia espiritual dele? Ele vai falar em detalhes, para ele, registro pessoal. Ele vai falar da missão dele, que ele chama de minha missão, usa na primeira pessoa, porque estava escrevendo de si para si, e vai dar detalhes do que é um missionário, no caso dele. Vai falar também de uma coisa que alguns espíritas não sabem, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi publicado como as demais obras, todas as outras demais obras. Ele teve todo um cuidado de trabalhar nesta obra fora de Paris. Não foi em Paris que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito. Apareceu primeiro com o nome de Imitação do Evangelho, na sua primeira edição, e foi depois modificado para o nome que nós conhecemos hoje. Utilizou Kardec lugares bem distantes de Paris, que ele costumava ir, que eram de sua propriedade, ao que nos parece, e lá tinha ambiência psíquica favorável para produzir essa obra, que é uma obra, se nós prestarmos atenção, a de maior expansão no Espiritismo. Na Federação Espírita Brasileira nós controlamos o quanto se publica dos livros, e 46% de todo o Pentateuco que a Federação Espírita já produziu é o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí dá para nós termos uma noção do quanto essa obra é uma obra incomparável. É a obra-chave, fundamental do Espiritismo. Por isso que ela está entremeada entre as duas outras. Livro dos Espíritas e o Livro dos Médiuns, e depois que Kardec vai escrever o Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas entre os dois, ele teve, por orientação dos benfeitores, o cuidado de escrever fora de Paris, lá em Vila Segur e em Santo Adresse, 2 lugares que ainda existem na França, essa obra maravilhosa. Nós não teríamos tempo de trazer todos esses fatos que nós convidamos as amigas e os amigos a buscarem na própria fonte, mas nós vamos fazer algumas das bases que vale a pena a gente perceber o que é a grandiosidade de um espírito. Tem um momento da vida dele que ele trava diálogos diretamente com o Espírito Verdade, como o Espírito se apresentou, e que alguns chegam a dizer que eram com o próprio Jesus em determinados momentos. Ele diz que em 12 de junho de 1856, através de uma médium chamada Aline, ele travou o contato pela primeira vez e registrou isso. E ele trouxemos aqui na ipsis lipsis, a gente não falhar no que está escrito, e ele pergunta: bom espírito, ele não sabia que era o espírito de verdade, desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, daí porque ele é o mensageiro da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não percebo o que possa justificar em mim, Allan Kardec, graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponham. Aqui a gente percebe traços claros de humildade, de reconhecimento, que apesar da grandeza espiritual dele, ele colocava diante do Espírito de verdade, para que ele não fosse o mensageiro da verdade. E o Espírito de verdade prontamente lhe responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te. O que tinha dito? Que ele iria ser o chefe, o missionário. Mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Aqui a gente percebe como os Espíritos, isso era 1856, o Livro dos Espíritos não tinha sido publicado ainda, Kardec estava investigando ainda. O Espírito de verdade afirma categoricamente que todos nós somos substituíveis, nenhum de nós é único para fazer a obra. O próprio Allan Kardec, se falhasse, poderia ter outro em seu lugar, conforme o Espírito de verdade disse. Isso é importante para nós que estamos na doutrina espírita, porque
Nós temos visto ao longo dessas décadas de doutrina que tem muita gente que às vezes assume postos numa casa espírita, numa determinada instituição, e começam a se transformar, tornando-se pessoas como se elas fossem chefes especiais, quando nada mais são do que trabalhadores em posição de responsabilidade. E Allan Kardec é alertado pelo benfeitor sobre isso. E ele continua dizendo: nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr, perder-se. Ela somente pode justificar-se, a sua missão, pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Kardec estava investigando. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Outra coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer. O verdadeiro trabalhador do bem, ele não fala do trabalho que ele faz, ele faz. E o Pai que vem em secreto, como diz Jesus, o recompensará. Ele não fica esperando recompensa humana. Ele espera que ele esteja em bem consigo mesmo na execução daquilo que lhe compete. Por isso, o Espírito de Verdade foi direto com Allan Kardec nessa direção que serve para qualquer um de nós. Mas Allan Kardec, muito criterioso, muito cuidadoso, lhe faz outra pergunta. Primeiro ele afirma: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Ele não se julgava competente para executá-la. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem a minha tarefa. Então, mesmo ele se qualificando como incompetente para a tarefa que iria ser executada, ele diz: se ainda assim me tomam como aquele que deva ser o que levará a tarefa a cabo, eu peço ajuda. Peço assistência tua e dos bons espíritos para que me amparem a tarefa. Essa é outra qualidade dos trabalhadores do bem. Eles têm consciência que nunca trabalham sozinhos. Eles têm consciência que estão sempre amparados. Eles têm consciência que estão sempre num trabalho coletivo e nunca individual. Eles são apenas um instrumento de uma orquestra harmônica, a orquestra divina. E quando eles sabem disso, eles sabem que podem contar com os benfeitores. E é isso que o Espírito de Verdade irá responder para Kardec. A nossa assistência não te faltará. Então, tenha clareza nisso. Como os benfeitores disseram sempre, nunca nos deixam sós. Mas, adverte o Espírito de Verdade, será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Nós conhecemos isso no Evangelho. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Kardec estava ouvindo do Espírito de Verdade essas mesmas orientações com outras palavras. E ele diz claramente: tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Essa é outra das nossas realidades importantíssimas que o Espiritismo nos revela. Todos nós não podemos ter nossas consciências violentadas. Jamais o mundo espiritual violenta nossas consciências, nos forçando a fazer isso ou aquilo. Seremos levados a fazer o que nós já sentirmos que convém que façamos. E se assim o procedermos, teremos sempre o amparo do mais alto. Mas se não desejarmos, o mundo espiritual não está apoiado em uma criatura. Se eu quiser protelar para outra encarnação, o mundo espiritual permitirá. De prejuízo a mim mesmo, porque outro me substituirá, outro substituirá Allan Kardec, outro substituirá cada um que tem a sua tarefa, que não a queira ainda pôr em desenvolvimento. Então o Espírito de Verdade deixa-o livre. Se quiser parar aqui agora, meu filho, pode parar. Mas Allan Kardec faz nova pergunta.
Que causas poderiam determinar o meu malogro, o meu fracasso? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Que causa poderia causar o malogro de uma instituição como essa? De qualquer instituição do bem? A resposta que vai ser dada a Allan Kardec é exatamente aplicada para as duas situações. O Espírito de Verdade diz: não, você não fracassará pelas suas qualidades intelectuais, pelo seu esforço. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. É cheia de problemas, de perigos, de assuntos que você vai ter que confrontar. E diz o Espírito de Verdade: previno-te. Então você tem alguém te advertindo. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Abalar e reformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. O que significa dizer que Allan Kardec será ridicularizado, será tratado como alguém indigno de respeito por aqueles que não sabem o que fazem. E Allan Kardec foi prevenido sobre isso. Suscitarás, provocarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se juntarão para a tua perda. Ver-te-ás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjuntarão totalmente para que você não vença, meu filho. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados amigos que você possua. E algumas pessoas, porque um falou uma coisinha numa casa espírita, já fica magoado. Allan Kardec, como ele vai dizer, será traído de forma extremamente maldosa. As tuas melhores instruções, adverte o Espírito de Verdade, serão desprezadas e serão falseadas. Como se faz hoje. A gente vê as fake news, fizeram isso com Kardec naquela época. Por mais de uma vez, sucumbirás, cairás sob o peso da fadiga. Trabalhava demais. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Foi por isso que dissemos que Allan Kardec, em 1869, desencarnou precocemente. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sob os passos urzes, espinhos, pedras agudas e serpentes. A missão de Allan Kardec era essa. Ele iria ter que caminhar por uma estrada cheia de espinhos, cheio de pedras agudas que lhe cortariam o pé, que lhe desconjuntariam um joelho, como foi dito por Paulo, e serpentes que o picariam na caminhada que ele teria que empreender. Esse era o desafio, mas ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia dizer: não, eu não quero. Para tais missões, não basta a inteligência que Allan Kardec estava colocando em primeiro lugar. Para tais missões, na casa espírita, na consecução dos trabalhos para o bem, faz-se necessário, primeiramente, diz o Espírito de Verdade, prestemos atenção nisso, primeiramente, para agradar a Deus, humildade. Apague-se para que o trabalho apareça. Apague-se. Eu me recordo uma vez, todo alegre, entusiasmado, quando começava no Espiritismo, nas minhas palestrinhas, aquelas palestrinhas simples, e um dia, final de uma dessas palestras, uma senhora muito amorosa veio me procurar, falou: meu filho, mas que coisa maravilhosa que você falou, isso aqui que você falou é muito bonito, parabéns, mas como é que é mesmo o seu nome? Aí o benfeitor falou ao meu ouvido,
na acústica da minha aula: ô meu filho, sua melhor palestra será aquela que esquecerem o seu nome, mas lembrarem do conteúdo. É esse capítulo da humildade que nós precisamos desenvolver em nossas vidas, para que abaixe a nossa cerviz e cresça o resultado do trabalho. Primeiro, a humildade, modéstia e desinteresse. Tudo feito sem esperar nenhum retorno. Fazer a semeadura, a colheita, corre por conta de Deus, corre por conta de Jesus. Porque Jesus é o colhedor da seara. Nós somos os humildes plantadores. Para lutar contra os homens, continua o Espírito de verdade advertindo, são indispensáveis, além da humildade, da modéstia e do desinteresse, coragem, perseverança e inabalável firmeza. Vai ter momentos na vida da gente que a gente acha que não vai dar conta. Está envergando com o peso da carga que estamos carregando e temos o perigo de julgar que não vamos dar conta. Quando assim procedemos, esquecemos que o amparo está além das nossas cogitações humanas quiméricas. Que nós, se tivermos coragem, perseverança, jamais seremos alcançados pelo insucesso íntimo. Também são de necessidade, além desses elementos que ele já colocou, prudência e tato. Na doutrina espírita, às vezes, falta muito tato. Eu vejo, às vezes, chegam pessoas na casa espíritas extremamente afetadas emocionalmente. E, às vezes, um companheiro já analisa aquela pessoa como se ela já estivesse pronta para fazer os trabalhos. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. A pessoa mal consegue se locomover, emocionalmente falando. Falta-lhe tato, cuidado no trato com o outro, perceber a dor do outro e medir o alcance do que o outro pode oferecer naquele estágio, que normalmente ele tem que receber e não dá. E temos assistido isso, infelizmente, com uma certa frequência. Para que isso? Para conduzir as coisas de modo conveniente e não comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. São palavras do Espírito de verdade. Por isso que Jesus disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque tudo que foge disso procede do mal. Então nós temos que tomar cuidado ao abrir a boca. Peçamos a orientação espiritual para que nossa boca vaze o que o nosso coração tiver cheio, que é o bem que nós desejamos fazer. Aí nós vamos conseguir alcançar o trabalho sem as oscilações que temos assistido. Casas que fecham, casas que aparecem, por causa dessas inconstâncias no trato uns com os outros e com aqueles que buscam Jesus através de nossa doutrina. Medidas intempestivas são aquelas que não são planejadas, que não se pensa antes de fazer, que não se organiza, que são programa. Nós trabalhamos lá no Jesus Gonçalves e há tempos nós fazemos um trabalho, quase 2 décadas, de visitar famílias lá na região do Jesus Gonçalves. Já foi o antigo leprosário da cidade de Anápolis, hoje é um bairro, mas ainda tem rancenianos lá dentro das suas casas ainda e conhecemos alguns. E depois de um certo tempo, por orientação espiritual, foi começado a fazer um planejamento que fosse necessária a mudança do como o trabalho vinha sendo conduzido há décadas. Foi maturado durante um tempo para ele começar a ser realizado esse ano. E graças a Deus, com extrema alegria de perceber o fruto já aparecendo nesses momentos atuais. Então, medidas têm que ser muito planejadas, discutidas entre aqueles que trabalham nas instituições para que elas não se percam. E por fim, disse ele, exigem-se do missionário, do trabalhador no bem, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios, inclusive como Kardec, da própria vida. Aquele que perder a vida em meu nome, ganhará a vida. Kardec compreendia isso. E o Espírito de verdade termina dizendo para ele assim, vês assim, meu filho, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. É você
que vai extrair de dentro de você esses recursos, essas energias do devotamento, da abnegação, da disposição, da persistência, da firmeza de propósito, da humildade, da modéstia, do apagar-se no trabalho. Tudo isso tem que partir no íntimo de cada criatura, como Kardec demonstrou na sua realidade. E como ele se chamava ainda Rivail nessa época, ele não saberia qual seria o seu nome futuro e nem saberia que iria mudar, ele agradece ao Espírito de Verdade e entoa uma prece. Uma prece que é impressionante, o tamanho dos mensageiros. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe de teu servo. O dia que estávamos preparando isso aqui, nosso benfeitor nos alertou: meu filho, olhe Lucas capítulo 1, versículos 26 até o 38, extraia o paralelo com Allan Kardec. E nós achamos: e disse então Maria, quando o anjo Gabriel a visitou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Depois disso, o anjo se ausentou. Os benfeitores, não importa se 2000 anos antes, se 1800 depois, se daqui 2000 anos, eles são sempre assim. Eles se dispõem ao trabalho do Senhor da vida e cumpra-se no servo a tarefa que lhe compete executar. Esse foi o Kardec que nós conhecemos ao iniciar seu trabalho. E 10 anos depois, num apanhado pessoal dele para com ele vai contar para si mesmo como registro: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867. Vamos nos lembrar que aquela conversa que ele teve com o Espírito de Verdade foi em 1856. Portanto, já tinha mais um pouquinho de 10 anos. Depois que me foi dada a comunicação que vimos aqui. E atesto, disse Kardec, que essa comunicação se realizou em todos os pontos, pois que experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, com a calúnia, com a inveja e com o ciúme. Esse ciúme nas casas espíritas tem sido motivo de perda de trabalhos nobres. Libelos, arquitetados por pessoas más, infames, se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris, que ele fundou em 1857, se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa mente na face, na visão apareciam na minha presença, mas por trás me golpeavam. Disseram que os que se conservavam fiéis estavam minha soldada, ou seja, estavam recebendo dinheiro por mim e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo, coisa que Kardec jamais o fez. Nunca mais me foi dado saber, desde aquele dia com o Espírito de Verdade, o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência, que ele não sabe, mas pouco tempo depois ele deixaria a terra, o seu corpo. Graças, porém, à proteção que lhe foi prometida e à assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura, tenho a alegria de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor, com a mesma força no desempenho da minha tarefa. Ele não chamou de missão, chamou de tarefa, que sem me preocupar com a maldade que me era atirada. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo isso se verificou tal como ele previu. Mas, diz Kardec,
também a par das vicissitudes, das dificuldades, dos ataques, dos achaques, que de satisfações não experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Não existe nada mais acalentador por um coração de um trabalhador do bem que saber que a sua ação, apagada que tenha sido, consolou, ajudou aflitos a saírem das suas aflições, a terem esperanças, a encontrarem novos caminhos. Nada mais grandioso e de maior valor do que isso. E Kardec experimentou isso em seu coração. Este resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente apenas me mostraram as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse, se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal? Não estaria com a verdade. Por quê? Porque o bem, refiro-me das satisfações morais, aquelas que vão pelo coração, passam de muito, mas de muito, o mal. Então, toda vez que nós formos atacados pelo mal, não nos esqueçamos, tudo passa, inclusive esse mal. E o bem que nós vamos experimentar é ao cêntuplo em relação ao mal que nós experimentamos. A sementeira do bem, ela produz ao cêntuplo. Então, todo aquele que trabalha no bem angaria dentro de si uma colheita que aqueles que ausentam-se do trabalho do bem não conseguem ter como experimentar, que é a colheita da satisfação íntima pelo bem realizado, pelo bem de todos. Continua Kardec na sua autoanálise. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, o que ele fazia? Diz ele, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, elevado, de onde eu divisava o da minha chegada, onde ele iria chegar, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Como é que funciona isso? Eu estou aqui sendo atacado, sendo vilipendiado, maltratado, subjugado, tudo o que você imaginar. O que ele fazia? Elevava o pensamento. O que é isso? Prece. Colocava-se numa posição acima dessa posição inferior que ele tinha que enfrentar para que a obra se realizasse. E daí ele não era mais afetado na sua intimidade pelos ataques. É semelhante a uma criancinha que chuta os pés de um adulto fazendo birrinha. Você não vai se incomodar com a criancinha porque ela não sabe o que faz. Todos os que fizeram os achaques, que o traíram, não sabiam o que faziam. E muitos deles são hoje espíritas, recontrolando aquilo que ele descontrolou, trazendo aquilo que foi perdido para ser achado, fazendo o trabalho do bem que lá atrás eles contrariaram. Diz ele, tão habitual se me tornaram esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Jamais. Palavras de Allan Kardec. Minhas amigas e meus amigos, tudo isso que ele relatou em silêncio, nas suas próprias anotações e que tivemos a oportunidade de acessar, vale para qualquer um de nós. Sejamos aqueles, nos momentos difíceis, que saibamos nos silenciar quando os ataques forem enormes. Às vezes, que tenhamos a mesma imagem de que não serão suficientes para vencermos, não tenhamos força. Lembrem-se, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem foi que fez esse convite? Jesus Cristo. Não tem nenhum de nós que não pode ser amparado e será sempre amparado quando tivermos a humildade de reconhecer que já não temos força suficiente sozinhos para vencer os embates naturais que o trabalho do bem oferece. Se quisermos ser seguidores do Cristo, tenhamos consciência de que teremos uma estrada espinhosa,
uma estrada com pedras pontiagudas, uma estrada com serpentes. O trabalho do bem não pode ser aquele trabalho que você tem repouso. Você vai ter muitas alegrias, mas você vai ter que enfrentar os ataques das sombras, daqueles que ainda não sabem o que fazem e por isso fazem. Porque é assim que a transformação de uma sociedade que ainda não é cristã, que ainda não vive a verdade que Jesus nos trouxe, precisará aprender a viver. E isso demanda tempo e demanda sacrifícios, renúncias, devoções e tudo aquilo que nós ouvimos. Nós poderíamos continuar falando de vários outros aspectos aqui que nós vamos convidar sempre as amigas e os amigos para fazerem por si mesmos. Na Revista Espírita, por exemplo, de maio de 1859, que foi a número 5, ano 2, tem umas cenas das vidas privada espírita, que Kardec vai falar exclusivamente de um caso que aconteceu de desdobramento com ele, que foi visto na casa de um amigo que estava acordado, e Kardec se manifestou para ele desdobrado, o corpo dele dormindo em casa, e o espírito de Kardec, visto pelo irmão, conversando com ele. Leiam, 1859, maio, Revista Espírita. E vocês verão o que é um missionário que trabalha inclusive enquanto dorme. Não há repouso nem durante a noite, porque o espírito não repousa. O corpo, sim, vai se refazer em suas forças, mas o espírito, ele vai para onde a nobilidade do trabalho o conclama. Toda vez que dormimos, cuidado, para onde estamos indo? Estamos indo servir ao bem ou estamos indo para onde? Reflexões importantes para cada um de nós. Também, Allan Kardec foi visto por um espírito que foi em sua casa, sob a permissão de São Luís, que era um espírito comum, e foi permitido a esse espírito ficar observando o que se passava dentro da casa de Allan Kardec, que também nós podemos encontrar isso lá no livro Escolho dos Médiuns, aliás, na Revista Espírita, Escolho dos Médiuns, essa é de fevereiro de 1859. E Allan Kardec é visto por uma pleiade de espíritos que estavam em seu entorno quando ele estava escrevendo uma determinada parte de uma obra. E esse espírito, que não sabia de nada disso, descreve que tinha um superior a todos, que com ele se ligava diretamente. André Luiz, na sua obra Nos Domínios da Mediunidade, tem a oportunidade de nos revelar que existia uma médium na obra, que nós sabemos que era o próprio Chico, porque Sueli Caldas Schubert, quando transcreveu as cartas de Chico para Vantuil de Freitas, revelou isso, que essa médium, que ele colocou como feminino, que era o próprio Chico Xavier, tinha um funil energético, que ligava diretamente a Emmanuel, ser interexistencial, como era conhecido o Chico. Ele conseguia estar em conexão 24 horas por dia com a obra no plano espiritual. Allan Kardec estava em conexão 24 horas por dia com o Espírito de verdade. Dá para ter noção da grandiosidade desses tarefeiros, desses missionários, minhas amigas e meus amigos? É obra que é muito superior ao que nós imaginamos com a nossa singeleza de conhecimento. Mas tem também as informações que vieram do mundo espiritual. No livro Cartas e Crônicas, pelo espírito do irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, lá no capítulo 28, tem um título que chama-se Kardec e Napoleão, em que Kardec vai estar no mundo espiritual quando Napoleão é chamado ao mundo espiritual, porque Napoleão também foi um que veio para preparar a França, unificar a França, para que o espiritismo pudesse chegar e permanecer. Mas ele foi além. Ao contrário de Allan Kardec, não conseguiu fazer só o que estava lhe pedido. A sua vontade de conquista foi superior. E lá tem um encontro maravilhoso que você vai ver Allan Kardec antes de encarnar no mundo espiritual, a grandiosidade. E lembrem-se, quem estava ali naquela pleiade
Jesus Cristo junto com eles. No capítulo 21 do livro Crônicas de Além Túmulo, que se chama O Grande Missionário, o espírito de Humberto de Campos faz uma homenagem ao mestre de Lyon. E nós vamos encerrar com essa homenagem. Diz ele: conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Montamar para descansar à sombra do dolmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a como uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendestes com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do mundo. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e os desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. As grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade de um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno, e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. Tem também outras obras, tantos, se quiserem ver. Cartas e Crônicas, capítulo 7, Consciência Espírita, também é um sonho de Kardec maravilhoso. Mas nós queremos encerrar hoje aqui com aquela silenciosa prece que ele fez quando o Espírito de Verdade o conclamou para a obra. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. E o doce Rabi lhe responde: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que